Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda webinar do curso Meditação Primeiros Passos. Espero que todos estejam gostando bastante do curso, que esteja ajudando vocês, né? E hoje nós vamos responder as perguntas que surgiram durante esse módulo 2, as dúvidas e questões, né? Na verdade, o professor Pedro vai estar respondendo essas perguntas. E se por acaso, dentro dessas perguntas que faremos hoje, não aparecer alguma dúvida que você possa ter, ok? Fique livre para perguntar para a gente também lá no WhatsApp, ok? No nosso grupo do WhatsApp, também lá no Google Class vocês podem deixar comentários lá que o professor Pedro vai estar respondendo, certo? Mas vamos lá então para essas 6 perguntas que surgiram durante esse módulo 2, ok? A primeira pergunta, ela é uma pergunta para definir o que é aceitação, certo? O que é aceitação dentro do contexto da meditação, certo? E a segunda também tem a ver com aceitação, só que a pergunta é quais são as bases ou os pilares da aceitação? Como é que ela funciona, né? Um conceito mais amplo, como que a meditação vê e trabalha com a aceitação. A terceira pergunta é uma pergunta que tem a ver com espiritualidade, ok? E a pergunta é, o que é espiritualidade no contexto da meditação? Certo? Então, é um conceito bem amplo, né? Mas no contexto da meditação, como que é visto o conceito de espiritualidade? Okay? A quarta pergunta também é uma pergunta para definir um conceito da meditação, só que agora é sobre compaixão. Okay? Então, a quarta pergunta é sobre a compaixão, o que é, como se define e quais são os seus pilares. Quinta pergunta, uma pergunta bem interessante. Quais são as distorções possíveis que podem ser feitas com relação ao conceito de aceitação e o conceito de compaixão no dia a dia? Como que a gente pode acabar confundindo esses termos, né? Esses conceitos, o vocábulo. E quais são os seus opostos? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Existe uma mudança de conceito com relação a como a gente usa esses termos no dia a dia, como funciona dentro da meditação, bem interessante. E a sexta pergunta e última, também muito interessante, é uma pergunta sobre como utilizar, então, a aceitação e a compaixão no nosso dia a dia, como utilizá-la ao nosso favor para melhorar, para ter mais equilíbrio, e principalmente para melhorar os nossos relacionamentos. Então, como usar a aceitação e a compaixão no contexto dos nossos relacionamentos para a gente poder melhorar. Então, são essas, ok? As nossas 6 perguntas, reforçando novamente, ok? Se não tiver, a sua dúvida não tiver entre essas 6 perguntas, você pode deixar lá no WhatsApp. Mas espero que, bom, essas 6 perguntas, elas já dão espaço para bastante discussão, para uma resposta bem esclarecedora por parte do professor. Eu aposto que ele vai poder falar bastante sobre cada um desses conceitos. E espero que possa ajudar vocês a compreender melhor como funciona a meditação, como funcionam esses conceitos dentro da meditação e como ela pode nos ajudar, né, a ser uma ferramenta para a gente poder encontrar equilíbrio para poder melhorar, se desenvolver. Certo, gente? Então vamos lá, vou passar para o professor Pedro, para que ele possa responder as perguntas. Um relacionamento é algo que começou, um dia ele vai acabar. Se um relacionamento acabou, o que vai acontecer? Outros vão surgir. Se esse relacionamento é afetivo, pode ser que agora a gente volte a dar mais valor para os nossos relacionamentos de amizade, porque a gente sabe que quando as pessoas se relacionam afetivamente, elas tendem a esquecer os relacionamentos afetivos, de amizade, né? Elas se focam muito naquilo e esquecem os outros. Eu sei também que no final de um relacionamento podem surgir outros relacionamentos, que eu vou ter outras experiências, aprender outras coisas, receber outras lições da vida. Então, quando você vê as coisas como elas são, você está aceitando. Tá? Então, aceitação é sinônimo de ter clareza. Isso aconteceu. Como eu vou lidar com isso? Então, eu programei para que na minha segunda-feira eu tomasse banho de sol, porque eu sei que o sol é bom
para ter vitamina D. Aí eu acordo de manhã, eu olhei na previsão do tempo no dia anterior. Aí eu acordo de manhã, me preparo para tomar meu banho de sol ao meio-dia e chove. Fica nublado e chove. Aí qual que é a não aceitação? Eu começo a brigar com isso. Não, estragou meu dia. Eu estou todo preparado para isso e acontece. Agora essa chuva não, isso está errado. Eu estou negando o fato. Então a aceitação também é se adaptar, é se moldar. Ok, eu me programei, a previsão do tempo estava errada, agora o que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou aproveitar essa hora hoje para fazer isso e vou flexibilizar o meu entendimento do sol, porque vão ter dias que não vai ter sol, mas que supostamente era para ter sol. Então, o que eu vou ter como plano B? Então, toda vez que eu for tomar banho de sol e não tiver sol, eu vou aproveitar esse tempo que eu estaria tomando banho de sol para fazer exercícios físicos dentro de casa. Você cria uma solução, você se adapta, você se molda. Então, a aceitação ela é parecida com uma água. Você usa a sua inteligência. A água não vai contra a pedra e insiste. Ela não vai contra a montanha e insiste. O que ela faz? Ela contorna a montanha. Então, é ver as coisas como oportunidade. É aprender a ver as coisas como elas são. Certo? Então, eu compro uma casa, eu tenho uma expectativa. Eu vou para aquela casa e eu vejo outras coisas. Então, agora, como que eu vou me adaptar? Como que eu vou entender isso? Isso é aceitação. A gente vai falar mais para frente das distorções, tá? Mas o principal elemento da aceitação é você ver e você não resistir. No tipo de ficar insistindo contra, certo? É o caminho da suavidade, é o caminho da gentileza. A gente falou disso nas artes marciais. Então, aceitar é ver, é receber, se adaptar, se moldar e partir disso. Uma das perguntas que eu fazia, né, gente, para as pessoas, para artistas começarem a entrar nesse caminho da arte é: você aceita que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, certo? Mas o que você faria caso você perdesse a função de um órgão muito importante para o seu trabalho? Você conseguiria viver assim ou você se desequilibraria muito? Por exemplo, um desenhista que perde a visão, como que ele lida com isso? As coisas mudaram. Ele desenhava a partir da visão, agora ele não tem mais visão, ele teve algum acidente, alguma coisa, o que ele vai fazer? Aceitar isso é entender que isso é sofrimento, entender que aquilo prejudicou, que ele não está feliz. Não é tentar aceitar, não é ser bobo, gente, e tentar fazer uma coisa ruim ser boa. Ai, que beleza, agora eu tenho esse projeto para fazer, a minha vida mudou, me acidentei e estou cego. Que coisa boa. Não é fingir que aquilo é bom. É entender a minha vida, né? Eu vou sofrer, eu tenho o direito de chorar, de sofrer, de viver essa recuperação, mas, ok, agora não existe mais uma vida com a visão. Como eu vou me adaptar? Como eu vou ser feliz sem a visão? Eu vou parar de desenhar? Eu vou desenhar sem ver o que eu estou desenhando? O que eu vou fazer? Se adaptar. Esse é o processo de aceitação. É encarar as coisas de frente como elas são. Se moldar e agir com sabedoria diante da realidade. Isso é aceitação. Certo? Então esse é o meu entendimento dessa questão 1, gente. É uma questão muito importante pra gente. Segunda questão, as bases ou pilares da aceitação. Essa é uma questão, assim, interessante, né? Que a gente tem os pilares, né? Ou seja, as partes que sustentam. Então, imagina que tem um teto, né? O teto tem pilares. Se não tiver esse teto vem abaixo. Então, são as vigas, os pilares, a sustentação. Primeira sustentação da aceitação é o não julgamento. Não julgamento, gente, é sinônimo de respeito. Isso é muito importante nos relacionamentos. Tá? Uma pessoa gosta de uma coisa, uma pessoa gosta de se vestir de uma maneira, uma pessoa gosta de dormir mais ou menos. É isso. É um direito que ela tem de fazer isso. Eu vejo uma pessoa fazendo tal coisa, eu não julgo, eu respeito e eu vou entender que aquilo é diferente daquilo que eu conheço. Tentar entender, muitas vezes, é uma maneira de você ser desrespeitoso.
Então vocês vão ver que tem pessoas que são muito intelectuais, que elas fazem o quê? Que elas são inteligentes, elas fingem que elas não julgam e que elas aceitam. E elas chegam pra você e falam assim, eu não entendo por que você come tanta porcaria. Na verdade, ela está querendo te julgar, né? Aquilo ali não é o não entender de fato. Ela está tentando criar culpa, mal-estar em você. Olha, eu sou tão evoluído que eu não entendo como é que você consegue ser tão pouco evoluído. É um tipo de agressão sutil. Então a gente tem que entender que não julgar é não julgar. O outro vai fazer o que ele quiser. Se o outro quiser pintar o cabelo de laranja, o cabelo é dele. Isso não é uma coisa tão essencial. Tá? A gente precisa entender que existem coisas mais essenciais para o nosso ensinamento, para o nosso treinamento. O treinamento da nossa mente é algo mais essencial. Só um pouquinho aqui, deixa eu desligar aqui o meu pirlim-pim-pim. Né? Que a gente está... Então, voltando, não julgamento é você aceitar as coisas sem precisar emitir a sua opinião. Condenar se aquilo está certo, se aquilo é errado. É aquilo. Julgar e ter um raciocínio ético são coisas que precisam ser separadas. Constantemente a gente tem um raciocínio ético. Isso que eu estou fazendo é certo? Isso que eu estou fazendo é errado? Eu estou indo para esse projeto, para essa reunião. Isso vai gerar coisas certas na minha vida? Isso vai prejudicar os outros? Esse é o raciocínio de consequências negativas. Esse é o raciocínio ético. Ele envolve um julgamento. Mas esse julgamento que a gente está falando é o juízo de valores, que envolve condenação. Você não tem por que fazer aquilo ali. Né? Você conhece uma pessoa, depois você julga e fala mal dela pelas costas. Isso é desnecessário, gente. Isso traz inveja, traz emoções negativas para você e cria um ambiente negativo à sua volta. Você não precisa disso. Então é desse tipo de julgamento que a gente não precisa. A gente precisa entender o outro. Segunda parte é compreensão. Compreensão profunda não é pela razão. Compreensão profunda é pela empatia, é pelo contato com a outra pessoa. Então você compreende uma pessoa quando você realmente se coloca no lugar dela. Como você realmente veste o sapato dela. Isso é uma coisa muito importante. Então você está num relacionamento de amizade, afetivo, tente se colocar no lugar da pessoa. E a partir dessa perspectiva, tente entender como ela vê o mundo, como ela vive as coisas. Isso vai te trazer mais conexão. Isso vai te trazer mais clareza para ver aquilo do jeito que é. E não o jeito que você espera ou o jeito que você imagina. Então esse segundo da compreensão envolve clareza. Você pode partir do raciocínio, do estudo? Pode. Eu convivo com uma pessoa, por exemplo, vamos citar um exemplo, né? Eu convivo com uma pessoa que ela tem dificuldade de atenção. Eu tenho um filho que ele tem dificuldade de atenção. Aí o que acontece? Eu não tenho dificuldade de atenção. Então eu não entendo por que esse filho esquece as coisas, por que ele é atrapalhado, derruba coisas, por que ele fala coisas sem sentido às vezes. Eu não entendo. Então, nessa jornada pela compreensão, pode ser que seja importante eu estudar o que se chama déficit de atenção e hiperatividade. Eu levar esse meu filho ao psicólogo e tentar entender, teoricamente, como isso funciona. Receber esse conhecimento do psicólogo e tentar entender. Mas o mais importante é, no meu dia a dia, eu ir além do conhecimento racional e me conectar. Ok, ele tem algumas dificuldades que eu não tenho, mas como que é isso? Como que eu posso ajudar ele? Como que eu posso respeitar ele? Como que eu posso facilitar a experiência dele no mundo tendo essas características? Isso é compreensão. Isso me traz clareza. Assim como não julgamento. Ah, isso está certo. Não, ele não deveria fazer isso. Ele já tem 7 anos, ele deveria saber ler. Não, não é uma questão de julgamento do que é certo e errado, do que é bom, do que é ruim. É uma questão de você se conectar. É uma questão de você compreender. E a parte terceira é a não resistência. A não resistência é um fator muito fundamental. Às vezes as pessoas que têm um filho com dificuldade, alguma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa, elas negam aquilo. Não, meu filho não tem isso. É você que está julgando meu filho, está chamando meu filho de retardado, ou as pessoas falam palavras muito pesadas assim, né? Não, meu filho não é isso. Ele não tem esse problema. Porque ela está resistindo, ela está negando aquela informação.
Então é importante que a gente que entenda que a aceitação também é, sim, isso está acontecendo. Sim, o meu filho tem dificuldade de aprendizagem. Sim, o meu filho tem Asperger. Sim, ele não é igual aos outros. Sim, ele não vai ter uma vida como as outras crianças, como eu esperava. Vai ser uma vida diferente. Nem melhor, nem pior, nem tão especial, mas vai ser diferente. Então, o não resistir é isso. Tá? A não resistência é um princípio muito aplicado nas artes marciais. Então, é aquilo que eu falei, o artista marcial, ele treina para que quando ele, por exemplo, bata o pé dele numa pedra no chão, ele tropeçou numa pedra, ele não vai contrair o corpo e resistir. Porque se ele contrair o corpo e resistir, ele vai botar as mãos no chão e vai quebrar as mãos. Ele vai aceitar aquilo e vai fazer um rolamento e cair de pé. Então, tropeçou numa pedra, aceita, faz um rolamento e cai de pé. Então, ele torna isso suave. A aceitação dele faz aquilo ficar mais suave. Então, a clareza traz suavidade. Ok, eu queria que meu filho fosse médico, mas o meu filho tem Asperger e tem muitas dificuldades de aprendizagem, ou enfim, eu não entendo desses nomes todos, tem algum nome, algum problema que faz com que ele tenha muita dificuldade em aprender, em ler, escrever, matemática, enfim. Então, o que eu vou fazer? O que ele gosta de fazer? O que eu posso ajudar ele? O que eu posso incentivar ele para ser feliz? Isso é suavidade. Eu torno aquilo mais suave, mais leve. E não resistência é sinônimo de gentileza, é sinônimo de suavidade, que é outro dos pilares. Então, 3 pilares que são muito importantes para a gente estudar de maneira teórica, de maneira prática e implementar na nossa vida é 1. Aceitação enquanto não julgamento. 2. Aceitação enquanto compreensão profunda. 3. Aceitação enquanto não resistência. E como vamos fazer isso? Primeiro vamos fazer isso na meditação. Depois vamos fazer isso com os outros. Lembre daquilo. Primeiro a gente aprende a caminhar para depois aprender a correr. Então, se eu não consigo aceitar os meus estados que aparecem na meditação, se eu não consigo não julgar o meu choro, se eu não consigo compreender as minhas fraquezas, se eu não consigo ser gentil, ser suave com os meus problemas, como que eu vou fazer isso com o outro, no meu relacionamento? Certo? Então, tudo começa no nosso trabalho interior e depois se externaliza para o nosso exterior. Tá? Então, esses são os pilares, essa são a segunda questão que a gente considera importante, que a gente fez. E vamos agora para a terceira questão. Tá? Procurando aqui, porque eu não vou lembrar de todas elas. Base ou pilares. Terceira questão, o que é espiritualidade no contexto da meditação? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Porque, por exemplo, né, muitas vezes eu vi o aluno muito interessado por meditação, mas com muito medo da aula de meditação. Aí teve um desses alunos que ele é uma pessoa muito legal, daí ele falou para mim assim, professor, eu quero fazer meditação, mas eu não acredito em vidas passadas, em chakras, em luzes, em seres espirituais. Será que eu realmente levo jeito para isso? Então, assim, gente, existe uma distorção do conceito da espiritualidade, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês do meu raciocínio sobre isso. Eu não li um livro sobre isso, mas eu tenho um raciocínio que eu levo assim para tentar entender como que surgiu esse fenômeno. Tá? É uma reconstrução histórica. Provavelmente, isso aconteceu porque quando surge o espiritualismo, o espiritismo, no século XIX, enquanto um movimento forte de muitas pessoas, isso já era feito antigamente, já existia comunicação, era chamado de oráculo, uma pessoa que se comunicava com os espíritos e falava com o rei, falava com alguma pessoa importante, daquilo que o espírito estava orientando. Isso sempre existiu na humanidade, isso é uma coisa muito antiga, no Oriente, no Ocidente, né? Mas no século XIX teve uma força nesse movimento, que deu origem
a religião, o espiritismo, e há muitos movimentos espiritualistas a partir disso. E o que era o ponto central? A comunicação de um ser com um ser espiritual. Certo? Antigamente, como que isso era chamado? De fantasma. Esse ser espiritual, ele era um fantasma. Tá? Ele era um deus. Por exemplo, na Índia, a palavra significa como se fosse Deus. Entre os gregos também. Então, tinham palavras que significava algo entre fantasma e divindades. Então, uma pessoa se conversa com uma divindade, com um fantasma. Essa palavra espírito, no latim, nas línguas ocidentais, está relacionada àquilo que é interno, àquilo que não é aparente, àquilo que não é material, assim como a palavra psique. Então, a espiritualidade, na verdade, é o exercício de você examinar as suas emoções, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, que são coisas que você não vê, que você não pode mostrar. Então, o exame espiritual é um exame disso. Posteriormente, se associou essa palavra espírito com o fantasma, com esse ser. Então, hoje em dia, quando o aluno vai na aula, ele acha que é uma aula que ele vai ter que acreditar em coisas que estão ligadas às crenças e às religiões de seres não físicos. Mas isso não tem a ver com a meditação, tá certo? Vocês podem ficar tranquilos, gente. A meditação não é um sistema que vai reforçar ou vai descartar as suas crenças. Aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita é uma questão sua. Se você quer ter piercing, tatuagem, isso é uma questão sua. A meditação é uma ciência para lhe ajudar a lidar com as suas emoções e com a sua mente. Você, certo? Lidando com isso. Ponto. O espiritual na meditação significa o interno. Não é isso que eu ensino no curso. O mundo espiritual é o mundo interno. É o nosso mundo dos nossos desejos, das nossas emoções. Posteriormente, eu descobri, com uma professora de japonês, gente, que no Japão existe uma aula sobre espiritualidade. E o que é essa aula de espiritualidade? Ensina as crianças a lidar com as suas emoções, ensina sobre ética, como discernir o certo e errado, e várias coisas que fazem parte da nossa educação informal ou da nossa educação para a vida. É o espiritual. Você lidando com coisas que não são palpáveis, que não são materiais. Então essa é uma coisa muito importante que eu gosto de falar assim para as pessoas, que é: a educação da meditação espiritualiza? Sim. A educação da meditação torna uma pessoa mais espiritual? Sim. Porque a pessoa vai entrar em contato direto com aquilo que não é material dentro dela. Isso não diz respeito às crenças, aquilo que ela acredita. Aquilo que as pessoas acreditam, elas têm que ter liberdade. Faz parte da vida dela, da cultura dela, do contexto dela. E aí, de novo, não cabe a gente julgar. Certo, gente? Quarto, o que é compaixão e seus pilares. Então, compaixão, ela é aceitação, e a compaixão, elas são as cerejas do bolo. A gente viu na meditação na primeira parte do curso, e as 4 primeiras séries ajudam a gente a entender que a meditação é o resultado, a meditação sentado, o exercício da meditação sentada, de uma postura adequada, de uma respiração adequada, de uma concentração adequada e de uma atenção plena adequada. Então, os 4 pilares da meditação na Comfort é postura mental ou atitude, respiração, concentração e atenção plena. Existe mais, além disso, mais 3 pilares, que é aceitação, compaixão e desidentificação. Esses 2 pilares, aceitação e compaixão, são muito importantes, porque eles são os intermediários. E o que eles nos trazem? Nos trazem a qualidade afetiva para a nossa meditação. Né? Que nem um aluno fala, que a gente tem aqui, que ele fala muito, não adianta fazer yoga e não dar bom dia para o porteiro. Então você tem que entender que aquilo também tem que ir para a sua vida, também tem que transformar o seu dia a dia. Então a aceitação, ela é uma atitude muito prática para os relacionamentos. A compaixão, ela é uma atitude muito prática para os relacionamentos. Então elas são importantes porque elas vão lhe ajudar a colocar a meditação, aquilo que você aprende na meditação sentado, no seu dia a dia.
Aí o que a gente tem de elementos importantes na compaixão? Compaixão não é você sentir apenas uma peninha, alguma coisa para com o outro, um dó, uma piedade. Compaixão é o seu comprometimento de remover o sofrimento no outro. Exemplo de compaixão, um enfermeiro, um médico. Exemplo de compaixão, uma mãe. Pessoas que se comprometem para curar, para tratar o outro. Um amigo que realmente se dispõe a cuidar, a acompanhar o seu outro amigo, ele é compassivo. Então a compaixão está ligada a uma atitude não violenta de remover o sofrimento no outro e de acompanhar todo esse processo até que exista essa remoção. A compaixão parte de meta do amor incondicional, que a gente viu no texto, né? O texto sobre meta, que é um texto um pouquinho mais difícil, né? Vocês viram que é um pouquinho mais difícil, mas ele é muito interessante. Mas ele mostra isso, o amor desinteressado, real, que não é o amor sensual que eu tenho pelo um relacionamento, ele me ajuda a ter esse movimento, meta ajuda a ter esse movimento, esse amor, de eu me dedicar ao outro, de eu me comprometer com a remoção do sofrimento no outro. E isso é compaixão. Então é sobre isso que a gente está falando nesse módulo, sobre você aprender a ser uma pessoa mais generosa, mais empática, mais compassiva. E a compaixão é outra parte aqui dessa nossa pergunta. Os pilares, ela apresenta 4 pilares, a compaixão. Então o primeiro pilar, gente, da compaixão, deixa eu ver aqui, temos mais 2, tá? É a empatia. O primeiro pilar da compaixão é a empatia, a capacidade de você se conectar. Tá? Então você precisa entender a compaixão enquanto a capacidade de eu me conectar. Você quer aprender a ter compaixão? Aprenda a se importar. Aprenda a se importar com o inseto, aprenda a se importar com o animal abandonado na rua, aprenda a se importar com pessoas que passam dificuldades em outros países, no seu país. Aprenda a se importar com seus parentes, com as pessoas que você convive, com seus alunos, com os seus professores. Então, primeira questão da compaixão é empatia. Empatia é uma coisa muito importante. Empatia é realmente compreender. Empatia faz parte do processo de aceitação. Quando você tem empatia, você não está julgando. Você está se conectando. Você está compreendendo profundamente. Então esse é um pilar muito importante para a gente entender. Empatia. Em seguida, gente, temos outra coisa muito importante que é intenção. O que a gente fala sobre intenção? Intenção é aquilo que motiva uma ação, aquilo que está por trás de uma ação. Às vezes a gente se preocupa muito com o que, mas não se preocupa muito por quê. Então às vezes a pessoa faz uma coisa, mas o motivo pelo qual ela fez aquilo não é o motivo certo. Ou ela estava querendo ganhar alguma coisa, ou ela estava querendo manipular a pessoa. Então, quando a gente começa a pensar na compaixão enquanto intenção, a gente tem que pensar nas segundas intenções e tentar acabar com elas. Então, às vezes você vê, por exemplo, pessoas, eu já vi isso, a pessoa pega e ela sente empatia, ela se conecta, né? Ela vê o sofrimento de um animalzinho na rua. Aí ela pega esse animalzinho. Aí o que acontece? Ela olha aquilo, ela se dá conta da dificuldade daquilo e ela coloca de novo o animalzinho na rua. Aí ela falou assim, não, mas pelo menos eu tirei ele do lugar que ele estava correndo risco e coloquei ele em outro. Gente, isso é uma postura muito infantil, muito imatura, que a gente pode ver o quê? Que a pessoa ela está querendo só se libertar daquela culpa. Ela não está preocupada de fato com o animal. A intenção dela não foi salvar, a intenção dela foi aliviar a culpa. Se ela realmente quisesse salvar, ela saberia que aquilo vai ter um tempo que ela não controla. Pode durar um dia, pode ser que ela tenha que levar para casa, pode ser que ela tenha que tirar um monte de foto, levar no veterinário, até que encontre alguém que esteja interessado em cuidar daquele animal.
Então, se ela tem uma intenção positiva, verdadeira, que não é uma intenção incoerente, ela vai olhar e vai dizer assim, sim, eu vou levar esse animal e eu vou me comprometer em doar ele. E isso pode envolver eu levar no veterinário, pode envolver eu ter que divulgar e eu ter que ficar com ele durante alguns dias. Então, a intenção é a motivação pela qual a gente fez. Quanto mais a nossa intenção for próxima das nossas ações, menos vai ter conflito e menos a gente vai ter problema depois. Então, eu preciso examinar a minha mente, as minhas emoções, para eu ter, primeiro, uma empatia. A minha compaixão seja capacidade de se conectar. Segundo, para que a minha empaixão seja essa intenção compassiva. Tá? Terceiro, para que a minha compaixão seja fruto do discernimento. Exemplo do discernimento que eu falo para todo mundo, né? Então a pessoa, ela se julga como uma pessoa que ela é uma pessoa bondosa, mas às vezes ela gera mais mal do que gera bem. Então, por exemplo, ela vê uma pessoa na rua pedindo esmola, aí ela vai lá e dá o dinheiro para essa pessoa. Tá? O que vai acontecer? Essa pessoa vai pegar esse dinheiro e vai comprar droga e vai sustentar o vício dela. Então, com essa falta de discernimento, ela gerou mais problema do que ajudou. Então, discernimento é conseguir ver as consequências do que você está fazendo. Então, assim, eu realmente me conectei, eu realmente tenho uma intenção boa. Como que eu vou ajudar essa pessoa que está pedindo esmola na rua? Será que é procurando uma organização, procurando a prefeitura, procurando algum órgão para saber como ajudo? Será que é conversando com essa pessoa? Será que eu tenho condições, essa pessoa vai me ouvir? Será que é fazendo meu trabalho como ser humano para que isso afete indiretamente ela? Então é saber, discernimento, gente, é diferenciar. Diferenciar aquilo que vai gerar bons frutos daquilo que não vai gerar bons frutos. Então precisamos ver compaixão enquanto discernimento. Compaixão, primeiro. Compaixão enquanto empatia. Compaixão enquanto intenção. Compaixão enquanto discernimento. Às vezes não adianta dar o peixe. É preciso ensinar a pescar. Tá? Vamos tornar isso mais vegetariano, porque eu sou vegano, né? Vamos transformar. Às vezes não adianta dar banana. É preciso ensinar a pessoa a plantar a bananeira. Senão ela sempre vai precisar que você dê a banana para ela. E às vezes a pessoa está tão fraca, a gente está tão debilitada, que você tem que dar a banana, dar a semente e ajudar ela a plantar a bananeira e acompanhar ela para ver se ela vai pegar a banana e vai esperar a banana amadurecer. Isso é discernimento. E o quarto que a gente precisa é comprometimento, compromisso. Então a gente precisa entender que quando a gente faz alguma coisa, a gente está se comprometendo. E aquilo precisa de um cuidado. Tá? Por que existe um movimento vegano, gente? Porque é um movimento das pessoas se comprometerem com a causa do sofrimento dos animais e de pessoas. Se fosse só um movimento de dieta, não teria o impacto na sociedade para ir contra a muitas coisas erradas que estão acontecendo. Violência contra os animais, trabalho escravo com pessoas, são coisas que afetam os outros. Então, as pessoas se comprometendo e dizendo e mostrando a ideia do veganismo faz, que elas não voltem a comer e a vestir e a usar coisas que vêm da violência. E 2, que ela ajude a sociedade a aprender sobre isso. O compromisso, gente, dentro da meditação, ele é visto enquanto uma proteção. Então, se eu tenho um compromisso, eu uso aquilo para me proteger, porque eu sei que em algum momento eu vou ter vontade de fazer coisas que são contrárias a isso. Então, o compromisso com a compaixão me protege por meus momentos de violência. Porque eu sei que em algum momento eu vou ter raiva, que eu sei que em algum momento eu vou ter ignorância, sentimentos negativos com outros seres humanos e outros animais. Então, eu preciso entender que compaixão não é só um momento, é um compromisso. E que quando eu estou me relacionando com outro ser, com um animalzinho que eu peguei na rua, com alguém, um filho,
alguém que eu gosto, eu preciso entender que esse processo é longo. Não vai ser só naquela hora. Então, eu preciso me comprometer com isso. Para que, de fato, aquela pessoa pare de sofrer e encontre aquilo que a gente está chamando como oposto do sofrimento, que é a felicidade. Então, esse é outro ponto muito importante, outro pilar importante que sustenta a compaixão. Tá? Vamos ver a outra questão que a gente tem no webinar. Quinta questão. Distorções possíveis com relação à aceitação e à compaixão e seus opostos. Então, assim, as distorções possíveis, gente, é eu sempre gosto da palavra pseudo, né? A pseudo-aceitação. A pseudo-aceitação é quando a gente aceita querendo o resultado daquilo. Então, eu tenho uma doença. Aí alguém me diz, nossa, você precisa aceitar essa doença, porque isso vai te ajudar a curar essa doença. Aí a pessoa aceitei. Aí ela espera 10 minutos e ela fala, pô, e ainda tô com essa doença? Então ela não aceitou, ela está roubando. Por quê? Porque ela quer aquilo para ganhar outra coisa. Aceitar é quando você vai naquilo sem ter uma expectativa, né? Então, assim, quando você realmente aceita essa doença, você entendeu que você pode morrer por essa doença. Então, aceitar é ver que aquilo realmente está acontecendo. Não é utilizar aquilo para outra coisa. Outra distorção que é feita na aceitação é a aceitação, então, quanto submissão, fraqueza de vontade. Então, eu sou uma pessoa que eu aprendi que eu tenho que aceitar as coisas. Se alguém vem e faz alguma coisa ruim, se alguém me assalta, se alguém me violenta, eu aceito. Não, gente, aceitação não é isso, gente. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter uma vida curta e não vão poder fazer as coisas que vocês acham que são boas para melhorar o mundo. Tá? Numa atitude que é baseada na sabedoria, vocês podem ter que se defender. Vocês podem ter que se impor várias vezes. A gente precisa aprender a se impor. A aceitação, a compaixão, esses estados mentais da meditação é para você aprender a se defender, mas você não precisa odiar o outro. Então a pessoa veio, vamos supor, a pessoa ela decide me assaltar, aí ela pede alguma coisa. Então ela pediu meu tênis, eu vou lá e dou meu tênis. Aí a pessoa começa a me bater. Eu falo, opa, por que você quer me bater se você já tem meu tênis? Então agora ela exige que eu me defenda. Então eu vou me defender porque eu preciso preservar minha vida e eu preciso preservar que a outra pessoa faça o pior. Ela me mate, aconteça alguma coisa pior. Então isso é uma atitude de clareza, certo? Agora eu vou lá e bato na pessoa e agrido ela, violento ela. Isso é desnecessário. Ou eu sinto ódio da pessoa porque ela roubou meu tênis. Isso é desnecessário. Eu me defender, entreguei aquilo, foi embora. Eu vou comprar outro tênis. Ela tentou me bater, eu me protegi. Por quê? Porque ela está desequilibrada, ela às vezes é viciada em drogas, ela não tem o que comer, a vida dela tem muito sofrimento. E ela tentou me agredir, pegou meu tênis. Eu entrego o tênis, eu não preciso ter ódio dela. Eu ter ódio dessa pessoa não vai solucionar o problema dela e não vai mudar a situação. Vai fazer apenas o quê? Que eu viva com os sentimentos negativos guardados dentro de mim. E eu aceitar, a pessoa vem, rouba o meu tênis, aceitar no sentido distorcido, né? Na pseudo-aceitação, e me bate, e quase me mata, e às vezes eu perco o movimento de um braço. Pra que isso, gente? Se viu que a pessoa estava agressiva, corre, se defende, faz alguma coisa. Não faz sentido isso. Tô no meu trabalho, todo dia o meu chefe me agride psicologicamente, me ataca, me humilha. Manda o seu chefe, né, para aquele lugar e troca de trabalho. Isso é aceitação? Se você não está distorcendo e tendo ódio desnecessário daquela pessoa, sim, aceitação. Aquilo ali não ia levar em nada, você viu com clareza aquilo. E aí você mudou. Então, a aceitação não é a submissão. Tá? E a aceitação não é uma maneira de você roubar com as coisas. Eu aceito porque eu quero tal coisa. Tá? Então não é uma estratégia de manipulação e não é uma postura de submissão. Quando é isso, não é aceitação. Aceitação é ver as coisas como são e agir, não reagir. Ainda nisso,
Compaixão. O que é o oposto de compaixão que as pessoas distorcem? É pena. Tá? O que é pena? É você sentir uma piedade e não fazer nada. Pena também é você se sentir superior. Então, quando tem uma pessoa que age com piedade, ela está fazendo o quê? Ela está superior à outra. Olha, pobrezinho dessa pessoa que está na rua, deixa eu dar um pão, uma banana para ela. Tá? Na compaixão, você não está se colocando acima da outra pessoa. Ela é um ser humano igual você. Ela precisa de um pão, eu tenho um pão aqui, deixa eu compartilhar com ela. Ok, compartilhou. Eu espero que ela tenha uma vida positiva, eu quero contribuir para isso. E é isso, você não está se colocando por cima da outra pessoa e você está sendo humilde no sentido de você realmente tentar fazer alguma coisa. Não, eu não sei como essa pessoa está vivendo na rua, como que eu vou ajudar? Pode ser que eu dê um dinheiro e compre drogas para ela, que ela compre drogas, né? Eu esteja indiretamente comprando drogas para ela. Então o que eu vou fazer? Naquele ponto eu não vou fazer nada. Sinto piedade, sinto empatia, claro, mas eu vou fazer uma coisa para piorar a situação? Muitas vezes a pena, gente, ela é usada para a imagem. A pessoa quer construir a imagem dela. Olha que pessoa bondosa, ela dá dinheiro para as pessoas, ela dá comida para as pessoas na rua. Quando de fato ela piora as coisas, porque as pessoas ficam dependentes da comida que ela dá na rua e aquela pessoa usa aquele dinheiro para usar droga e piorar a situação dela. Tá? Então a meditação não é piedade. A compaixão não é piedade. Tá? Compaixão também não é uma bondade sem discernimento. Tá? Isso não é compaixão. Compaixão é você se comprometer e trabalhar duro para todas as fases da remoção do sofrimento no outro. Quando você ajuda a pessoa e ela realmente consegue fazer aquilo, você conseguiu ter uma atitude de compaixão. Compaixão parte de você perceber, de você ver o outro como ele é. Então parte da aceitação. E agir a partir disso. Para isso a gente precisa do quê? De atenção plena, que é uma mente no momento presente. Não distorcendo as coisas. Tá? Vamos para a última questão. Como utilizar a aceitação e a compaixão para melhorar os nossos relacionamentos. Então, como que a gente usa os nossos relacionamentos? A gente viu que eu falei com vocês também sobre a interdependência, sobre os relacionamentos, que são pontos muito importantes, né? O relacionamento, ele traz pra gente a visão de que estamos conectados, precisamos um dos outros. Com essa visão, podemos nos conectar com a natureza, precisamos da natureza, precisamos do ambiente, precisamos do outro, e podemos melhorar isso, se aplicarmos a meditação, a atenção plena, a aceitação e a compaixão. Então, uma coisa que a gente tem que gravar com os relacionamentos: você quer melhorar os seus relacionamentos? Esqueça um pouco dos relacionamentos e comece a cuidar de você. Comece a melhorar você. Comece a se aceitar mais. Comece a trazer a mente de você mais para o momento presente. Comece a ser mais compassivo com você mesmo. A partir disso, naturalmente, você vai compartilhar. Compartilhar é generosidade, é meditação, é aceitação. Compartilhar é algo importante. E quando você está bem, você vai melhorar os seus relacionamentos. E 2, você vai ter poder para escolher os seus relacionamentos. E você estando bem, você não vai ter relacionamentos que fazem você ficar mal e que fazem o outro ficar mal. Então você vai ter discernimento para escolher pessoas, situações, oportunidades que vão gerar bem-estar para você e para os outros. Então a minha dica, essa última, é muito simples, é que você quer melhorar os seus relacionamentos, pare um pouco de dar atenção para os relacionamentos, dê atenção para você, se qualifique, se melhore e a partir disso decida. É importante manter esse relacionamento? Será que a longo prazo eu não vou me prejudicar e prejudicar a outra pessoa? Se sim, então eu vou compartilhar o meu bem-estar que eu estou adquirindo com a meditação e adquirindo com o autoconhecimento. Certo, gente? Então, minha última resposta é bem simples. Espero que vocês tenham aprendido conceitos com essa webinar. Espero que vocês estudem. Lembrem, as meditações da série são uma para cada semana. Elas precisam ser feitas no mínimo 10 minutos e precisam ser feitas todos os dias. Tá? Lembre que a meditação é uma medicina, um remédio. Então, se você tem um remédio e você toma de vez em quando, ele funciona? Não. Assim, a meditação, ela não funciona. Tá?
Então, parabenizo vocês, gente, parabéns por vocês terem terminado os 2 módulos. Tá? E agora, quais são os próximos passos? Se você procurou o curso porque você queria fazer apenas esses 2 módulos durante um período específico da sua vida, você tem um caminho que você pode fazer curso de meditação, participar de retiros, e você vai guiar esse seu caminho, né? Que é o caminho do autodidata. Se você quiser mais módulos, mais atividades, na Comfort a gente tem um programa completo de meditação básica, intermediária, avançada. Aí você vai entrar em contato com a Comfort, né, para ver quais são os outros módulos, o que você pode fazer agora. Como que você tem acesso ao módulo 3, como que você tem acesso à mentoria, às turmas, ver como que funciona esse aprendizado. Tá? Espero que esse curso tenha lhe ajudado, tenha lhe fornecido ferramentas para você melhorar essa vida, a sua vida, a partir de um conhecimento milenar que a gente vem proporcionando para todos na Comfort STC. Eu tenho muita satisfação de poder ter oferecido esse curso para vocês e de poder estar oferecendo esse conhecimento, porque a gente sabe que ele é um conhecimento muito difícil, muito raro, mas que muito importante nos tempos atuais, que é o conhecimento de como você ter uma mente sadia, ou como você treinar a sua mente para ela se tornar mais sadia. Já sabemos, enquanto sociedade, que é muito importante desenvolvermos o nosso corpo, termos saúde, se alimentar bem, correr, fazer exercício, dormir bem, mas ainda estamos despertando, enquanto humanidade, para os benefícios do treinamento da mente e de uma mente saudável. Então, espero, gente, que o curso tenha contribuído, tenha lhes ajudado nisso. Muito obrigado e desejo o melhor para vocês, para os seus familiares e para todo mundo que está junto com vocês.